Não acompanho muito lá. Nossa, você não sabe de nada. Ainda vai. É mesmo. Exatamente assim. Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para gravar mais um Arc 2P. Eu tô animado, aí já estamos no fim do ano, né? Chega o período de férias. Eu quero que eu me importar sempre. Não, Danilo, estamos juntos aqui. Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel. Ô, pessoal. Estamos com o Satoshi. Opa. Estamos com a Elis também. Oi. Que é a nossa convidada ilustre. Convidada não, é a oradora. Não, mas é porque ela é especialista de hoje. Nossa, obrigado pelo especialista. É verdade. Agora, por quê? Por quê? Por Qual que ela é especialista? Qual é o tema? A gente vai falar hoje de um tema muito simples, Simples? mas não simplório. Ah. Simples porque, na verdade... Parecendo o Carlinhos Brau falando, né? O Carisma fala assim. Não, ele inventa umas frases aí que não tem Você sentido. nunca ouviu o simplório? Essa aí não tem sentido, velho. Não, ele vai explicar, deixa ele explicar. Não, é muito simples. Por quê? Porque, na verdade, é uma coisa do nosso cotidiano. Todo mundo que vive aqui em São Paulo e anda de metrô, de ônibus, até de carro, ele, na verdade, se depara com muitos pontos não construídos e áreas, assim... Muitos pontos? Não, muitos não, né? A gente vai discutir sobre isso. Alguns, talvez. Dependendo da região onde você tá. Vamos falar nada mais, nada menos do que as áreas verdes. E vamos usar como foco principal aqui da nossa discussão a cidade de São Paulo. E o que são as áreas verdes, Samuel? Bom, na verdade o nome já diz, né? São áreas... Não, é mais complexo do que isso. Não, se for é simples, não, mas não simplório. Exatamente. É mais complexo do que isso. Na verdade, o que a gente vai conversar aqui de uma maneira até bem simplificada sobre a importância, obviamente, das áreas verdes numa cidade como São Paulo. Ela não é nem discutível, né? Óbvio, é fundamental, eu diria. Não é nem uma questão de importância, uma questão de ser fundamental. Agora, assim, a gente, em São Paulo especificamente, a gente tem as áreas não estão tão distribuídas como deveriam ser. Isso a gente vai falar aqui um pouco também. E essa distinção dessas áreas, né? O uso desses pontos e tal, o que poderia ser melhor aos nossos olhos aqui, o que poderia ter uma utilidade, ter uma funcionalidade melhor para a cidade, e a gente vai tentar discorrer um pouco sobre isso. E aí é que entra essa parte que o Danilo falou sobre a Elis, a especialidade. Ela vai abordar esse assunto com a gente e a gente vai discorrendo aqui sobre a questão. Elis, dá os seus primeiros 15 pitacos minutos para aí. tréplica. A gente tá no espírito ainda de eleição, né? Isso aqui não é um debate, viu, pessoal? Estamos todos numa mentalidade de concordância aqui a esse respeito. Elis, dá os seus primeiros pitacos aí sobre a Área Verde. Tá ok, tá ok. Elis, tá ok? Esses dois aí, tá? Já chorei de rir aqui antes, mas vamos lá. Não, eu acho legal que, como você falou, até o Satoshi te questionou, né, de muitos ou poucos, enfim, é legal trazer a metragem quadrada, né, focando em São Paulo. Na cidade, né? Estamos falando da cidade de São Paulo. Isso, a gente tem um total de área verde de 194.138.890 metros quadrados, o que representa aí 17 metros quadrados por habitante. E a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que o ideal seja um mínimo 12 metros quadrados, né? Então a gente vai pensar assim, bom, então estamos aí um pouquinho acima do ideal, mas mesmo assim a gente vê alguns lugares em São Paulo quase que zero, né? Mal se vê árvore nas calçadas, né? Uma região, por exemplo, a região leste. Então a gente percebe que a distribuição aí não está das melhores. A OMS sugere 12 metros quadrados por habitante. Mas isso é o mínimo, né? Não é o ideal. Isso. Na verdade, o ideal é, enfim... O máximo possível. Não sei nem se o máximo também, porque senão a gente ia ser uma comunidade agrícola. Mas, agrícola não. Tipo, agrícola agrícola acho que não ia ter área verde, né? Ia ter só solo. Mas assim, não ia ser uma floresta. Mas enfim, eu acho que dentro de um valor aceitável, né? A cidade de São Paulo está um pouquinho acima do que especificado pela OMS. Bom, pegando a fonte aqui do Metro Jornal, o que ele tem de informações de distribuição de área verde, São Paulo tem 31 distritos, né? Hoje 32, com Sapopemba se tornando um subdistrito em 2013, mas na computação eles ainda estão unificados, Vila Prudente e Sapopemba, então eles consideram 31 distritos. E dos 31, só 8 atendem a área mínima por metro quadrado por habitante. Então,
8 assim, tem mais que 12. É. Entendi. Então é por conta da má distribuição. É, Mas se isso. você pegar a cidade inteira. Se você pegar a área total e dividir pela área verde, você tem 17. 17, desculpa. 17. Agora- Aí se Agora, você, se você jogar por distrito, distrito, regiões. é. Entendi. Então, Que é a má distribuição que a gente estava Isso. falando. E aí a média, no geral, dá 4 metros quadrados por morador. Ou seja, Ou seja, estamos abaixo um pouquinho ali, né? e aí as regiões que a gente encontra, então, com maior número de área por habitante seria na região sul, né? Sul e norte, norte. né? Que é onde tá o Horto e onde tá Parelheiros. é a região sul, né? No caso. Extremo sul Extremo sul. e extremo norte. Na região norte, eu até ando bastante por lá, tem o Horto, e logo ali, pouco mais pra cima, tem ali a Serra da Cantareira. Eu não sei se isso entra nessa conta, uma parte, enfim. Entra porque é parque, né? Entra, é o Parque Estadual da a gente, Cantareira, a né? gente tem 3 tipos, né? Que a gente não, né? A Secretaria do Meio Ambiente que separa, que seriam os parques urbanos, né? Eles são, na maioria, mais na região central, vamos dizer assim, na área urbana da cidade, né? O próprio nome já diz. E ele tem a destinação de preservação da mata, né? Daquela área. E, ao mesmo tempo, aberto ao público para alguma atividade de lazer, né? Dependendo de cada parque, tenha mais ou menos atividades. Depois tem os lineares, que é para preservação nas margens dos rios, né? E aí tem alguns são abertos, mas na maioria a maioria são abertos, tanto é que eles não são cercados, enquanto todos os urbanos são cercados, tem administração e tudo mais. E tem as áreas preservadas, que aí essas são fechadas, né, ao público, realmente a área verde ali de preservação. Aqui eu tô olhando na mesma fonte que o Satoshi pegou, né, e na verdade tá aparecendo aqui realmente Parelheiros como a região que tem a maior área verde. Qual que é a parque que dá a eles esse benefício aí? Qual parque tem lá? Na verdade é uma reserva preservada, é onde tem os índios em São Paulo. Lá na Zona Uma Sul. área de preservação. Uma área de preservação. Porque assim, é uma diferença gritante, né? O segundo lugar tem 88,58 metros quadrados metros por quadrados. morador. O segundo lugar, o primeiro que é Parelheiros, tem 358. É um negócio Absurdo. Até porque também a população lá é 3, 4 menor, vezes né? mais. Né? E a gente vê que as regiões centrais de São Paulo, apesar dos parques que todo mundo conhece aí, do Ibirapuera, do Vila Lobos, Parque do Povo, é uma região até tanto quanto pobre de áreas. Eu acho que aí também nesse número que você disse, que é sempre relacionado ao habitante, metro quadrado por habitante, também a região central ela tem uma densidade muito maior. Muito então, maior, quando você exatamente. compara com a quantidade de habitantes, obviamente você vai precisar de mais do que já tem. E é muito Se mais for considerar urbanizada. em metro quadrado, só total de metro quadrado, talvez seja equivalente, mas como tem muito mais habitantes, se precisa de muito mais que Na isso. verdade eu não sei se tem muito mais habitante, né? Porque se você pegar o extremo sul e o extremo leste, eles são muito populosos também, são né? bem densos, né? Então não sei como dá pra comparar isso, sabe? Teria que ser, como você falou, por distritos, teria que ver os habitantes, população do de cada um distrito deles, com a área de verde. É isso. Mas retomando sobre o aspecto mais central da cidade, né? Eu queria até tentar abordar uma visão, ou melhor, partir por uma visão mais nossa mesmo do que a gente sente do dia a dia andando por aqui pela cidade. Eu tô tentando me recordar aqui do caminho que eu faço da minha casa até aqui. Eu praticamente não passo por nenhum parque. Na verdade, se eu disser que eu passo por 2 praças, eu acho até que eu exagero. Então, e eu faço um caminho bem central assim pela cidade, né? E longo, né? Que você anda 3 quadras. Exatamente, é um caminho longo. Eu acho que deve ter volta de uns 18 quilômetros, vai. De Pinheiros até a região da Moca, mais ou menos isso. Então, mas eu não passo por nenhum parque. Engraçado porque essa sensação eu tenho agora que a gente está discutindo sobre isso, enfim, né? Mas realmente no dia a dia passa desapercebido isso. É uma selva de pedras mesmo, no meio do
dos prédios, no meio da cidade, muito adensada, ali, muito cinza, né? Isso faz, de uma certa maneira, uma certa falta, assim. Não, realmente, se sente muita falta no dia a dia. Quer dizer, no dia a dia, na correria, você acaba não percebendo se tem ou se não tem, né? E aí, agora a gente pensando, a gente começa a pensar, putz, talvez faça uma falta nesse fluxo todos os dias que você faz, né? No trajeto, eu ando muito de metrô e os trajetos que eu costumo fazer no dia a dia ali também, se eu for pensar... Que tá no metrô, né? Não, mas até o metrô, na saída do metrô, tipo, a parte que eu faço a pé, também tem pouquíssimas áreas verdes. Mesmo assim, a região que você, principalmente você, né, Danilo, anda, eu acho que ainda tem um pouco mais de arborização, que dá uma amenizada, vamos dizer assim, né? Que você andando, vamos supor, na região aqui de Pinheiros, né, Jardins, Higienópolis, essa região central, assim, você encontra bastante árvore nas calçadas. Então, isso já... Agora, tem regiões que nem isso, né? Você anda... É muito árido. Você anda na região leste, em algumas avenidas... Quando bate sol, você não tem, né? Não tem uma sombrinha e não só ali. isso, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre os benefícios e tal. E a sensação térmica, a umidade do ar. Você consegue ver diferenças em regiões, de certas regiões para outras regiões em São Paulo, muito devido a isso. Né? Talvez eu não sinta tanta falta nesse meu trajeto, mas porque o escritório ele fica bem próximo ao Parque Trianon. E então, assim, mesmo não passando pelo parque, ele traz um benefício para a área, que é um reflexo que a gente nem entende que é por causa dele, mas provavelmente deve ser. Então, mas sobre essa ideia de a gente, além dos benefícios, eu diria, práticos, né, que é a questão do CO2 e de uma qualidade melhor do ar, né, eu acho que a questão do visual, de você passar e transitar por um lugar onde não existe uma massa construída, né, mas uma massa verde, ela faz total diferença para a sensação, para a leitura que você dá para a cidade. Né? Então, eu estava fazendo essa avaliação aqui do meu trajeto, da minha casa para cá. Realmente eu passo por uma massa cinza. E eu já estou acostumado com isso, nem me recordo de ter avaliado isso alguma vez aqui, algum dia. Enfim, nesse trajeto que eu estou fazendo há alguns anos, né? Mas realmente, quando eu faço algum trajeto que é diferente desse, agora eu me recordo, por exemplo, quando eu vou de Pinheiros para algum cliente, ou eu tenho alguns clientes ali mais para a região sul, e aí sim, eu passo até pelo Trianon, eu tenho alguns clientes na Zona Oeste, eu passo pelo Parque Vila Lobos, é uma sensação muito boa. Inclusive tem aquela grande avenida ali, eu não me recordo o nome dela, que ela é paralela à Marginal, chegando lá é onde tem o Parque Vila Lobos. É a continuação da uma avenida super arborizada e tal. Não, uma delícia passar por ali. Eu costumo passar mas não só bastante para ir por pro ser cliente. muito residencial e ter a questão do zoneamento com casas, pouquíssimos prédios. Sim. Também na região. Tem uma massa cinza construída muito menor, né? Mas dá uma sensação totalmente diferente. E eu não tô falando da questão do ar, de você se respirar melhor, não é isso. Mesmo porque eu acho que esse tipo de diferença você não sente ali, não dá uma diferença substancial, né? Aqui eu respiro melhor, ali no outro quarteirão não. Mas essa questão da distância, sim. Talvez no centro de Pinheiros isso eu consiga sentir lá em relação lá no parque e aqui onde a gente está, né? Mas enfim, o que eu queria abordar nessa minha observação é realmente essa sensação de passar por ali e você ter toda aquela área verde, todo aquele vazio. É uma sensação, dá uma certa liberdade, é uma coisa muito melhor. Assim. De sensação mesmo, né? Não eu acho tão fácil de explicar. Que essa sensação tem nome, chama biofilia, que é essa atração pelo que o ser humano, né? Enfim, nós somos parte da natureza, né? Não tem como negar isso. Então, essa necessidade e esse bem-estar em contato com a natureza é algo que é definido como biofilia, né? Então, é algo que talvez a gente não perceba tão racionalmente, mas a gente sente aquele bem-estar. E isso tudo reverte em questões de saúde, né? Tanto física, que é o que você estava falando agora do ar, ou mesmo visual, né? Sonora, porque ela diminui, então aquela agressão do som em algumas avenidas, quando nem árvore tem, é muito maior em avenidas com árvore, né? Ou com vegetação. E aí tem a questão também mental, porque o contato com o verde, ele diminui o estresse, ele acaba melhorando a concentração. Então pessoas que falam, né, que é sempre
sempre bom aquela pessoa que tem a oportunidade de ter a janela verde, que é o quê? É você abrir a janela e você ter realmente ali alguma área verde, alguma coisa, alguma vegetação que você possa olhar. Então, em hospitais, as pessoas já usam o contato com a natureza como uma forma de terapia, né? Isso é um benefício para poucos aqui em São Paulo, né? Você abrir a janela e, enfim, dar de cara com uma área verde. Mas eu tava... A não ser que seu vizinho plante alguma coisa na varanda dele, aí você consegue... Hoje em dia tem um movimento das pessoas terem mais, né, nas varandas, ou mesmo dentro de casa. Aquelas legal. Fachadas verdes também tem muito relacionado com isso. Jardim, né, jardim vertical. O que a gente não vai entrar no tema que é um pouco polêmico, essa coisa da compensação e tal, né? Eu acho que tem seus benefícios, mas a gente tem que só diferenciar o que uma árvore capta de CO2, um jardim vertical tá bem longe de captar. Então, a gente não vai entrar nisso. O efeito dele é mais visual do que propriamente na questão funcional, né? Que você tem a questão você contribui para a poluição visual, né? Você na verdade diminui e tem sim benefícios. Tem uma questão térmica também, né? Tem benefícios. É só uma questão que não é tão bom quanto uma árvore. Não bom também, não sei se é a palavra. É tipo aquele... Não eficiente. Tava bom. Não tava bom também, tava ruim. Aí parece que piorou. Não, é que assim, a captação, quando você... só para fazer um resumo bem rápido. Quando você retira alguma árvore ou uma grande extensão para construção, você tem que fazer a compensação. E essa compensação, ela segue normas e ela tem que ser compatível com aquilo que você retirou. E tem outras questões também, é bem específico. Então, assim, só fazendo uma análise bem superficial, você tira uma área de árvore, né? Uma estrutura, uma massa de árvore, uma quantidade de área que ela capta X de CO2, um painel vertical, né? Um jardim vertical, para você conseguir alcançar isso, é uma área muito maior, né? Então, assim, é uma questão de comparação mesmo. Não que um seja esse ruim. Esse cálculo não é tão bem feito na hora de fazer as leis para você fazer essa compensação, não, é isso que você está dizendo. Ela é bem feita, a questão aí é outra, né? Ela é bem feita, é questão de fiscalização, a questão de pequenos detalhes ali, enfim, que a lei permite a gente, né? Lei sempre permite tem brechas e quem é bom no sentido de interpretação acaba conseguindo achar brechas e, né? Mas a lei de compensação de São Paulo não é nem um pouco ruim, ela é muito boa. É só uma questão de... Se estão fazendo. E quem tá fazendo também, né? Porque se você pegar 23 de maio, que foi muito criticada, foi uma compensação que, teoricamente, não é equivalente do que foi. E tá certo que foi assinado na época do Haddad, lá, enfim, o Dória só deu continuidade a isso, mas não faz o menor sentido aquilo, né? Não que eu seja contra fazer as paredes verdes na 23 de maio, sou super a favor, mas o problema é como foi feito isso, né? Em que situação foi dado, né? Tipo, levantou os empreendimentos, que tirou uma grande quantidade de árvore e o cara simplesmente forrou a 23 de maio com um jardim vertical, né? Então essa compensação não é muito justa, sabe? Se você for fazer os cálculos, né, da área retirada para área construída, não tá compatível, né? Pensando em área quadrada, metro quadrado, talvez seja o mesmo número ali. O problema é o que foi retirado e o que foi colocado. Porque você não vai medir na área que a gente está acostumado, é do consumo mesmo de CO2 e também de questão de permeabilidade do solo, enfim, outras coisas, né? Já começou a falar de Dória e Haddad? Acelera! Eu peguei uma informação aqui da gestão do Haddad. Ele tinha previsto plantar 900 mil mudas e no final da gestão dele ele só conseguiu entregar um terço dele, 330 mil. E aí na gestão do Dória ele tinha previsto... Na semi-gestão, né? Na meia gestão. Na meia gestão. Não, na gestão ele tinha previsto entregar 600 mil. Bem abaixo do que o Haddad tinha prometido.
Mas em compensação, ele não entregou nada. Mas é que ele tava prevendo para fazer isso na segunda Em 4 metade. anos. Na segunda metade e acabou calhando ter saído e tal. E aí... Pra falar que não foi nada, tem um dado aqui indicado que ele plantou 150 mil. Ele mesmo, né? No jardim da casa dele. Isso em parceria com o Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, que fez a parceria, segundo ele, né, que a Ultrafarma que ia assumir todas as despesas, custos, gastos para fazer esse plantio. Em troca disso, a cidade de São Paulo ia tornar público, né, fazer uma publicidade da Ultrafarma, e que o que a gente vê até o momento, entrando no site da própria Secretaria do Meio Ambiente, é que só tem a propaganda da Ultrafarma, mas as plantas não, né, as árvores não foram plantadas. E continuando essa questão, perguntando para o Bruno Covas, que agora assumiu, ele falou que, abre aspas, né, não foi implementada por decisão da empresa, que desistiu do projeto. Então, voltando um pouco antes, o Sidney Oliveira nunca assinou nada com Dória, e na hora do vamos ver ele desencanou, alegando também pelo motivo da saída do Natalini, né, da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Então, se todo mundo entrar no site lá, tem todas as informações do que vai acontecendo no dia a dia ali, né? Não no dia a dia, mas eles tentam pegar as principais notícias. Então, esse é o posicionamento hoje do Bruno Covas em relação ao que o Dória tinha prometido no começo da gestão e tudo que aconteceu até então, né? Então a Ultrafarma se envolveu, mas não se envolveu, porque nunca teve nada assinado. Não sei se esse tipo de coisa precisa de licitação, nem sei como funciona essa questão de parceria, que o Dória sempre faz com instituições privadas, né? Mas que, tirando esses méritos aí, a questão nunca andou, né? Então, continua zerado. Então, o que foi previsto para a gestão do Dória ainda tem mais 2 anos, né? Então, para quem estiver ouvindo a gente, poder cobrar talvez também do Bruno Covas, que é a continuidade do projeto dele, né? E esperamos que isso saia do papel, pelo menos, né? É interessante essas parcerias, com certeza, né? São público-privado? Não, essas parcerias para incentivar o plantio, né, das árvores, e enfim. Que esse em específico são plantios de árvores mesmo. A gente não está falando de áreas verdes, né? A gente está falando de plantio de árvores. Existe uma questão importantíssima também da localização, que às vezes a gente fala de plantar, não é simplesmente o plantar, tem outras coisas por trás, que é aonde, qual a árvore, né? Porque muitas vezes você vai plantar numa calçada, planta uma árvore que depois vai estragar pelas raízes, asfalto, ou aquela reclamação de que tá fazendo sujeira. Gente, posso fazer só um parênteses? Folha não é sujeira, tá? Porque as pessoas, folha, sujeira, enfim, isso é também de cada um, mas eu precisava falar que folha não é sujeira. Então tem certas questões por trás que em parcerias assim é interessante para incentivar e ter uma quantidade maior de plantio. Mas tem o lado também da localização, não adianta sair plantando de qualquer forma. E a prefeitura, no caso a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, ela faz campanha assim, incentivando as pessoas a plantarem. Até hoje eu não sei, mas já há algum tempo atrás estava doando mudas, né, de árvores nativas de São Paulo. Segundo o site, sim, continua. Então quem solicitar e apresentar, não sei como apresenta, onde vai plantar, enfim, mas eles estão liberando para quem for lá, né? Aí tem 2 viveiros em São Paulo, né? Isso, um é o Manequinho lá no Parque Ibirapuera. E tem mais um, acho que é na Zona Leste, não sei onde é. Mas que é só ir lá com o carro e você pega a muda e leva para casa. Uma muda? Você pega uma muda e... pega a mini árvorezinha ali e você vai e planta. Tanto que para empresas privadas que querem fazer isso, fazer uma pracinha, tomar conta, eles total dão apoio, né? Então qualquer um que pedir, eles vão disponibilizar informações de como cuida de cada planta, como faz a manutenção, né? Como que fala? Não sei. Manutenção. Aí eles auxiliam em tudo que for preciso. Eles só não fazem, né? Então todas as despesas de plantio, essas coisas, tudo custo das empresas que estão solicitando. E aí quando você se responsabiliza de cuidar de uma praça, a prefeitura parece que cobra da pessoa que você realmente cuide, né? Então não basta só plantar e colocar
colocar a plaquinha, minha empresa está tomando conta dessa praça. Então, o cara que assume a praça, ele recebe alguma contrapartida do governo? Ou tipo, é uma coisa que você faz porque você acha que é um benefício? Porque é benefício. Não, e aí não tem você nada tem em troca disso. No final, o que eu acho que algumas empresas devem pensar é que essa placa é uma divulgação de que ele está ajudando pro meio ambiente. Mas eu já vi várias praças com mato, mano, a 2 metros de altura e a plaquinha do cara lá. Então, mas aí eu acho que é questão de fiscalização. O que pega mal pro cara, né? Porque você passa lá e o mato tá super alto, você fala, nossa, os caras estão querendo só ganhar um... Existe uma fiscalização, né, da prefeitura para ver se a empresa, quer dizer, tá realmente cumprindo com o que foi combinado. Mas né? aí então, do que vocês falaram, se eu quiser no jardim da minha casa plantar, eu posso ir lá buscar a muda e plantar. Eles têm uma equipe, né, que eu mesmo na internet você encontra um manual de arborização, que é justamente isso, para você ter dados para saber qual a árvore, tanto é que eles vão te perguntar, para eles pelo menos entregarem a melhor muda para aquele local onde você vai plantar, né? Mas o ideal é ter todo esse conhecimento ou através da própria pessoa ou lá quando for buscar, né, esse primeiro contato, eles tentam fazer uma triagem já. E aí vale ressaltar, já que você mencionou isso, você pode, vou plantar no quintal da minha casa e tal, escolhi a árvore certa, nananã. Só que depois que foi plantada na sua casa, ela continua sendo propriedade da prefeitura. Você só pode mexer nela se ela tiver um diâmetro de mais ou menos, pegando mais ou menos 1,60 m, se o diâmetro da árvore tiver mais do que 5 centímetros. Do tronco, você disse? O tronco, Você não pode mexer nela sem autorização da prefeitura. Isso aqui na cidade de São Paulo. Ela, apesar de estar na sua propriedade, ela é propriedade de todos. As árvores são propriedade dos habitantes de São Paulo. Então, qualquer coisa que você for fazer com ela, podar, e principalmente se você quiser removê-la, só com autorização da prefeitura. Inclusive é um crime, se eu não me engano, inafiançável, isso, né? Se você cortar uma árvore sem a permissão, autorização da prefeitura. Inclusive, existem muitos casos que a gente vê, até... Isso é uma questão até, eu não diria polêmica, mas uma grande deficiência, talvez no processo da prefeitura de fiscalização, que muitas árvores estão em uma situação até meio causando um certo risco, algumas caindo, enfim, e aí as pessoas solicitam essa remoção, a poda, enfim, e demora para ir, Eu não diria que são muitos casos, alguns acontecem, né? Eu acho que os casos de gente que resolve fazer a coisa por conta própria são maiores e muito piores, na verdade. O cara corta uma árvore que era centenária lá porque estava atrapalhando a garagem dele. Tem duas coisas importantes do que você mencionou. Uma é, sim, você tem que entrar em contato, sim, tem uma fila, dependendo da urgência, né, como vocês, porque tem gente que fala, a árvore tá quebrando minha calçada, ou vai cair na minha casa, ou também questões de, porque tá entupindo minha calha, enfim, tem N questões, as folhas, né? Mas eles têm um grau, daí é eles que saberiam melhor, de exigências para atender. Mas, sim, existe também uma demora, dependendo do que for, para ser avaliado. E o que acontece muito, da outra questão importante da sua fala, é as pessoas, quando elas podam por conta própria, acontece de podar de forma errada. E aí o que acontece? Muita árvore hoje em São Paulo cai, também tem esse motivo, porque tá podre ou outras coisas mais, mas principalmente pelo erro da poda, porque você desequilibra a árvore quando você não poda de uma forma correta, e aí isso leva à queda. Então, assim, é legal mencionar que às vezes você está podando, achando que está fazendo bem, está fazendo mal. Você fragiliza ela. Exato. Mais, né? Então, é interessante. Eu sei que em alguns casos casos de risco, se a árvore vai cair e tal, por isso que eu acho que eles acabam priorizando esses casos. Mas em casos que não são assim, é importante esperar, né? É importante ter um profissional qualificado para fazer isso, para que depois ela não venha a cair e ser um risco. Exato. Então, é importante mencionar também essa questão da poda feita de forma errada, pode levar a árvore a cair, enfim. E aí, só uma dúvida. Você falou que, então, se eu pego a muda lá de graça, um dos 2 viveiros lá, para plantar na minha casa, depois que ela cresceu até um certo ponto, isso eu preciso da autorização da prefeitura para fazer tudo. Agora, se eu compro
compro particular e planto na minha casa? Qualquer uma. Doada, comprada. Tá. Não, eu tinha entendido que eu tinha esse dever caso eu tivesse pego Não, de se graça. você comprar também. Em suma, para você plantar uma árvore não há nenhuma restrição. Não, agora, vai dar restrição naquelas você tirar uma árvore... Não, a partir do momento que ela cresceu, aí tem restrições, porque ela não é mais sua. Mas 5 centímetros geralmente já quase chega, dependendo da muda que você compra, ela já quase chega com 5 centímetros. Então, às vezes nem precisa esperar crescer tanto assim. Meio que de propósito, né? Você botou ela ali, ela já tem um portezinho. Inclusive, quando você vai buscar, quando você vai tirar do seu carro, você já tem que chamar eles, porque ela já tem mais 5 centímetros. Você tem que pedir pra eles já não é mais, ela tá no teu carro, mas já não é mais. Você pode, por favor, buscar aqui. Aquelas jabuticabeiras que tá na moda agora, todo mundo tem na sacada ali. É que jabuticabeira não é árvore. É uma árvore frutífera. Não, tudo bem. Também, mas aí que a gente vai entrar inteiro. Você quebrou eu e o Satoshi. Como assim não é árvore? O que é aquilo? É um arbusto. Mas ele é um arbusto bem grande. Mas bem não grande. é árvore. E aí o arbusto ele tem regras diferentes da árvore. É porque o arbusto não cresce. A jabuticabeira é um arbusto relativamente grande, mas mais do que isso, chega no máximo até 4 metros. Não é árvore. Até 4 metros é arbusto? Mas 4 metros é bem grande. Mas Nossa, tem árvores que não vão chegar só a 4 metros, né? Agora o arbusto chega só até 4 metros. E eu dando pra jabuticabeira um status de árvores, ela não passa de um mero arbusto. Que sem vergonha, né? Eu não sabia disso aí. Mas enfim. E o bonsai? O bonsai você pode cuidar dele. É árvore? É uma árvore, só que ela é uma árvore plantada num vasinho que tá modificado. Mas aí pode podar, sem avisar. Não pode. Imagina o seu Miyagi, coitado. Ô, Dória, eu tô com... Chegou 3 arbustos novos aqui. Mas bonsai é técnica, né? Não é o nome da árvore. Você vê que o Danilo se preparou bem aqui pra hoje. Acho que a gente estava num tema falando de jabuticabeira na varanda e tal. Achei que a gente poderia... A gente é tudo xarope aqui, né? Eu e o Satoshi não sabia que jabuticabeira era árvore. Eu tô fazendo a função do ouvinte aqui. Eu tô tirando uma dúvida. O ouvinte deve estar falando, mas você tá chamando o ouvinte eu posso ou não posso? Pode, claro que pode. Isso que eu vou te explicar. Pode voltar, uma outra coisa interessante os parques que tem aqui em São Paulo, né? O Ibirapuera, a gente já citou aí, Parque do Povo, o Vila Lobos. Se você quiser plantar uma árvore lá num parque desses aí, existe alguma restrição, alguma questão nesse sentido ou não? Você é livre, se você quiser plantar uma árvore. Eu nem sabia que podia plantar. Nessas áreas... Então, eu não sei também. Na verdade, esse é o questionamento. Você pode fazer. Eu queria plantar no meu jardim, mas eu moro em apartamento. Então eu posso plantar um no parque? É isso que você está perguntando. Você pegar e ir lá plantar, tem algumas restrições. Mas geralmente eles fazem mutirões de plantio, de reflorestamento e tal. Mas o que você pode fazer é em praça, plantar e tal. Geralmente tem também eventos que reúnem grupos de pessoas para fazer plantio em praça. Em parque já é um pouco mais complicado, eu não recomendo você pegar sua mudinha lá, não. No parque? Você pode afetar o ecossistema. A não ser que seja uma jabuticabeira, aí você tá ali, porque não é árvore. Porque não é árvore. Os parques em relação a isso, a preservação, porque é justamente isso, é a preservação da biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, né? Então você tem certas restrições, tem um acompanhamento, enquanto que na praça você já consegue fazer esse plantio de uma forma mais tranquila, enfim. Eu lembro que um tempo atrás, faz um tempo mesmo, sobre esse plantio de árvores na rua, no meio-fio ali. Meio-fio não, esses canteiros centrais, né, e tal. Tava uma polêmica de colocar aquelas grandes palmeiras, não sei nem se é uma palmeira, aquelas árvores. Aquilo custava uma fortuna. Eu lembro que era uma discussão em relação ao governo plantando. Então, se eu não me engano, era na época da Marta. Faz tempo isso. O Celso Daniel começou a fazer isso em 98, eu acho. Sim, em Santo André. É. Então, eu lembro que acho que aqui em São Paulo foi na época da Marta, quando a Marta foi prefeita, Marta Suplicy, se eu não me engano, eu lembro que ela colocou umas palmeiras aí, não sei aonde, não sei se foi na Faria Lima, não lembro bem. Enfim, eu sei que rolou uma certa discussão porque era uma coisa caríssima e me parecia que as pessoas falavam assim, pelo que eu lembro do que falavam, né? Que era uma coisa muito estética e pouco funcional do ponto de vista de uma árvore mesmo, né? Como é que é mais isso daí, Elis? Uma palmeira imperial, ela realmente é mais estética? É cara? Quer dizer, eu sei que é cara, mas ela é mais estética do que... Além da questão do preço, que realmente, como você falou, ela é cara mesmo, é só ela também
flores, né? Por isso o nome. O quê? Não corta não, Satoshi. Deixa ele passar essa vergonha em público. É só um parênteses. Quem trouxe pro Brasil a palmeira imperial foi Dom Pedro. Viu por isso. Tá explicado. Mas ela, além de cara, a própria muda, né? Ela também é uma planta que exige bastante manutenção. Ainda mais quando a gente fala em uma região de avenidas, porque as folhas caem, se caem, são folhas grandes, enfim. Tem muito da questão estética, justamente que nem, por exemplo, não sei se alguém aqui já esteve no Jardim Botânico no Rio, então naquela entrada que tem uma sensação de monumentalidade, tem sim muito do apelo estético. E sem dúvida, pensando no local e outras questões que a gente pode pensar de benefícios, teriam outras mudas de árvores melhores, assim, que não existe melhor e pior em relação a... Mas assim, que talvez se encaixasse melhor ali nas circunstâncias, nas necessidades. Eu tô com um dado mais preciso aqui, né? Foi lá por volta de 2002, que houve uma discussão sobre ela ter comprado as árvores por um valor muito maior, mas que na verdade foi desmentido depois. Pagou menos do que estava no edital, inclusive. E o EMURB estava sugerindo, né, árvores com 15 metros de tronco, né, 15 metros de altura e uma copa de 4 metros que alcançasse 19 metros no final. Essas árvores foram plantadas lá na Faria Lima, você for lá, tem essas árvores lá. Pela questão do preço, só fazendo justiça aqui, a Marta Suplicy, que você desvia quando ela você pagou tá menos. Na ciclofaixa. Exatamente, que hoje elas causaram um problema para a ciclofaixa. Ou a ciclofaixa está equivocada passando ali no meio dela. Né? Mas enfim, a gente inclusive falou do dia que a gente falou sobre bicicleta aqui, sobre essa questão de ter que desviar. A implantar a ciclofaixa, a primeira vez, né, que está sendo implantada a ciclofaixa, ela vai passar por alguns problemas e tal, alguns desvios necessários, como é o caso dessas árvores. Mas teve casos também que teve que tirar a árvore, né? Então se você pegar a Paulista, hoje não tem mais nenhuma árvore por causa da ciclovia. Nossa, pelou a Paulista inteira, é verdade. Mas eles colocaram aqueles postes que parecem... Me fala da sua tristeza por ter tirado essas árvores, Elis. Eu confesso que não sei, eu não tenho aqui informações da onde foram parar essas árvores, mas sem dúvida em algum lugar. Porque assim, quando você vai fazer a compensação, o ideal é você compensar no local. Obviamente não no mesmo local, porque senão você não teria tirado. Não faz sentido. Mas nas proximidades, né? Só que aí tem isso, tem análise se é possível. E aí entra outro dado interessante, voltando na questão da compensação. E aí você tem essa análise local. Então, às vezes, a compensação de que você tirou 3 árvores daquele local, em outro local você tem que colocar 5, entendeu? Então é bem assim, não tem muito uma matemática 2 mais 2, assim, é uma coisa... Mas eu não sei dizer ali da região, obviamente, ainda mais tratando de uma obra pública, eles tiveram que fazer a compensação. Mas ali a região da Paulista, por sorte, a gente também não está assim tão... Poderia estar melhor em relação à área verde, mas a gente tem algumas áreas lá que, né... Só para dar esses dados aí, só rapidinho, Satoshi, que ele está falando sobre a reforma da Paulista, né? Isso foi feito lá por 2009, por ali. E foram retiradas 108 árvores de lá, né, para fazer aquela reforma que hoje ela está lá das calçadas, alargamento e tal das vias, né? Então foram tiradas 108 árvores, segundo a reportagem do Estadão, feito em 14 de setembro. E que dessas 108, 10 foram retiradas ilegalmente. Então foram cortadas de maneira sem permissão, melhor dizendo. Né? Sem querer, tinha uma do lado da outra, sem querer, tinha combinado com uma, passou sem querer e levou. Não, só complementando, não sei como tá agora em São Paulo, mas muita das compensações tava indo pra marginal, né? Das áreas, o parque linear que eles querem tanto fazer, né? Todas as compensações estavam indo pra lá. Eu sei que ali perto da USP Leste, dali pra frente tá até que bem montadinho já bem. O parque, né? O parque linear. Mas pra região daqui, indo pra Pinheiros, aqui já tá bem ruim. Ainda não tá nem perto do que foi a proposta. Estão tentando ainda tirar mais árvores aqui para compensar lá. Realmente, aqui na Marginal Pinheiro já tá um pouco até mais adensado. Tá um pouco melhor, né? Você vê, e vê as plaquinhas também das empresas que estão ajudando ali. Até por conta da ciclofaixa que tem ali, né? Também na beira do Rio Pinheiro. Né? É muito importante mesmo a questão da vegetação nas margens dos rios, né? Que a gente falou agora há pouco sobre os parques lineares, né? Porque além de tudo também
para a preservação do rio. Tudo bem que a gente fica um pouco, fala preservação do rio, antes teria que fazer muitas outras coisas, falando em Tietê e Pinheiros, mas... plantou umas árvores no rio podre, né? Enfim, as árvores, coitadas, estão, na verdade... Enfim. Mas ajuda na relação às enchentes. Não, então, tem outras questões, exatamente. Do lazer. De quem usa que as regiões, as margens de rios, né, elas não deveriam ter outra coisa que não fosse vegetação. Nós, São Paulo, a grande porcentagem é várzea, né? A região ali do Pico da Paulista. É uma várzea mesmo. São as matas ciliares, né? Então assim, é justamente por isso, porque é um respiro do rio. Quando o rio sobe, é para ter ali a vegetação, e a vegetação auxilia na questão da captação da água e tudo mais, né? E ali no caso da Marginal, em alguns pontos a vegetação já está assim, bem substancial, né? Já tem umas árvores legais ali. Isso é uma coisa que eu senti uma diferença também. De novo, né? Vou falar do visual, porque quando eu ando na Marginal, eu subo o vidro, ligo o ar-condicionado, porque é um cheiro insuportável. Mas até o cheiro melhorou com as árvores. Até o cheiro melhorou, exatamente. Mas a questão, acho que até de... Eu fico imaginando para quem trabalha ali, sei lá. Ninguém trabalha. Não, eu digo, tem alguns pontos na Marginal que tem lojas, tem um comércio, né? Posto de gasolina. Aquilo deve ter ajudado nessa questão do cheiro, deve ter ajudado na questão do barulho, né? Porque ela é faz uma grande função acústica ali, né? E no visual, principalmente, você tá andando, então tem toda aquela parede verde ali, ficou mais interessante. Eu acho que se você para na ponte ali, ou principalmente nessas aqui da Rebouças, você para lá no meio, você olha para os lados, você realmente vê uma diferença, uma arborização em volta do rio, todo o trajeto. Você vê uma tentativa ali de que um dia vai dar certo. Até a paisagem mudou bastante. Isso é claro, mas é óbvio que deve ser o quê? De uns 10 anos para cá, que isso é uma coisa de longo prazo sempre, então não se pode parar, porque senão isso vai afetar daqui 10 anos de novo. Eu não sei se eu ouvi aí, ou foi só promessas de campanha, de alguém não sei se foi o França ou se foi o Dória, que falou sobre... Tá ok? Não, esse não é. Esse com certeza não. Uma parceria com uma empresa chinesa, ou enfim, investidores chineses para despoluir o rio. Acho que foi o França. Campanha do Dória. Acho que foi o França. Dória. Com o chinês é Dória. O do Márcio França é com o poder público. Mas eu tenho quase certeza que isso veio do França. Mas os dois têm o mesmo projeto de despoluição. E digo mais, a ideia do França era ele começar, na verdade, a despoluição nos pontos, na verdade, nas cidades de onde o rio vem, né? Faz sentido. Mas quem polui mais é São Paulo. Então, o que ele falou, o que eu me lembro da campanha, é que, na verdade, essa água já chega de uma qualidade já ruim aqui, e aqui ela é piorada. Então, que meio que começa lá e tal. Mas, então, pensando no futuro, uma futura despoluição, seja pelo Dória, seja por quem for, né? Esse rio Pinheiros e o rio Tietê tem um grande potencial para fazer um parque linear ali, com uma árvore muito arborizada e agora nessa coisa da ciclovia. Na verdade, o projeto já existe, né? O do parque linear já está sendo implementado. A passos de tartaruga, mas tá. Hidrovia. A hidrovia já é um projeto. Né? E esse aí é passos de... O que é menos que tartaruga? Tinha passos de Danilo. Esse eu acho que vai ser até difícil de ser aprovado mais pra frente, né? Não tem jeito. É muito assim, né? Você tem um trem na mesma via. Na margem do rio. Por que não põe um barco, brother? Não, mas faria muito. Porque se você põe um barco de metal ali, o rio dissolve o metal. Tem que... Ele começa a corroer o alumínio. Mas enfim, é um lugar que tem um potencial enorme. E aí, se a gente pensar, sei lá, uns 10 anos para trás, né? Deu uma boa evoluída. Tem como o Satoshi citou aqui, já tem uns 2 ou 3 projetos relativos à questão do transporte hidrográfico, parques lineares, enfim. Mas... Despoluição. Seria um transporte hidroviário, não hidrográfico. Hidroviário, desculpa. Falhou. Tá ok? A gente erra às vezes, tá ok? Mas o fato é que... as expectativas são até, de certa maneira, positivas, né? A gente tem muito potencial em São Paulo. Eu acho que, aproveitando essa coisa de projetos, né, de incentivo para as áreas verdes e tudo mais, tem um outro tema que é bem interessante, que é a questão das coberturas verdes, né? Está lá como projeto ainda, para esse projeto de lei, né, para incentivos fiscais, no caso o IPTU, para quem estiver utilizando a cobertura como área verde. Muito do incentivo é justamente porque a gente sabe que existe, a gente até conversou isso aqui num outro episódio, da questão
do custo, né, de você implementar uma cobertura verde, ela sem dúvida... Da manutenção que isso pode trazer também. A manutenção, ela tem muito da mão de obra, né, então acaba caindo na questão, uma mão de obra qualificada, você acaba pagando até um pouco mais, né, para depois não ter esse tipo de manutenção. A manutenção seria do próprio jardim e tal, mas é justamente para abater esse custo que você inicialmente teria, tanto é que o projeto, ele é por, se não me engano, 10 anos que você abate do IPTU, depois, né, você passa a pagar normal. Mas são incentivos que começou na gestão anterior, né, e agora ainda está como projeto, vamos ver se isso caminha, que é muito interessante, porque quando a gente fala de áreas verdes, de novo, cada um no seu quadrado, jardim vertical uma coisa, cobertura verde outra, plantio de árvores outra, mas são áreas que contribuem também, principalmente na região central de São Paulo, onde você tem mais dificuldade de ter áreas verdes, porque aí ela faz papéis que as áreas verdes fariam, obviamente, em maior quantidade, mas já contribui, que é o quê? A captação de água, né? Que a gente diminui a questão da enchente, a diminuição das ilhas de calor, enfim, elas contribuem. Então, acho que é um outro ponto interessante a ser discutido, e que a gente pode ficar um pouco em cima também disso, dos incentivos para essas coberturas verdes, que na Europa, por exemplo, desde 2015, já é obrigatório para novas construções comerciais, né, em território nacional da França, que tem a cobertura verde, né? Aqui no Brasil, se não me engano, em Florianópolis já tem algo, Curitiba, desculpa, já tem algo. Então, enfim, são outras medidas interessantes que a gente começa a contribuir para essa massa verde aumentando nas cidades, principalmente como São Paulo, que é de grande necessidade, né? Necessitamos muito, é verdade. E é um pouco assim que você falou, né? Incentivo fiscal e tudo mais, quando mexe no bolso, é o que acaba sendo mais eficiente. E aí, quando a gente falou, não, porque se você quiser pegar a muda grátis, você pode ir lá, só que isso não é divulgado. Então, o quanto também isso é considerado um incentivo para você plantar na sua casa, sendo que essa divulgação não é tão clara, porque poucas pessoas sabem disso, né? Então, é um incentivo, mas ao mesmo tempo que não é divulgado, então talvez não tenha tanta eficiência, pelo menos na minha opinião. É um pouco difícil também mensurar, porque assim, a própria secretaria, ela tem feito trabalhos de cartilha, então tem cartilhas explicando sobre o plantio, como que é, além da questão da doação das mudas, mas o alcance, infelizmente, é limitado se a gente só deixar na mão da prefeitura, do poder público. Sim. Então, o legal é essa disseminação através da fala, né? Então, eu, por estar envolvida, obviamente, mais no meio e saber disso, eu tento realmente passar isso, e aí a ideia é que cada um vai passando, porque a divulgação vai muito também no boca a boca, né? Então, eles têm uma certa limitação para poder fazer essa divulgação, que a gente, como cidadão, acaba tendo essa obrigação, vamos dizer assim, de também contribuir. Era isso que eu sugeri, era isso que eu ia sugerir, não. Era isso que eu ia comentar. Na verdade, essa questão do incentivo, para você plantar alguma coisa, né? Não devia existir um incentivo fiscal. Vou te dar um desconto no IPTU se você colocar uma planta. Acho que é uma questão de consciência mesmo, né? Você planta porque você entende que vai melhorar a vida de todo mundo. E não é um benefício individual, né? É um benefício coletivo e tal. Mas para ter uma boa cidade, você não tem que depender da consciência de cada um. Então, infelizmente. Na verdade, não depender, né? Mas você educar a consciência, né? Você tratar isso como começar a colocar isso para as pessoas como uma coisa natural, né? Sim. Não, isso é normal. Você vai botando na cabeça do cara até que realmente ele vai entender. Não, plantar uma planta é colocar uma planta no meu quintal ou na minha calçada. É normal, não preciso receber nada por isso. Uhum. Né? E aí é educar essa consciência, né? Mas não depender, eu concordo com você. A gente não pode depender disso. E aí, nesse aspecto, o Estado é que deveria suprir essa não dependência, né? Então, enquanto esse consciente coletivo não está estabelecido, as pessoas, cada uma plantar uma coisa, ou pelo menos ter essa mentalidade, o Estado vai fazendo, vai plantando por conta própria, vai se mostrando. Ou vai cobrando a compensação, né? Vai trabalhando. Até que isso comece a incorporar no consciente coletivo. É a questão da educação ambiental mesmo, né? Aí pode estar em qualquer local, desde a escola, como em casa, como, enfim.
E aí essa consciência da necessidade, da necessidade da conservação, da necessidade de estar em contato, né, do benefício que traz, é impossível a ausência da natureza ao nosso redor, por mais que a gente viva em grandes cidades, ainda mais em grandes cidades, essa necessidade se torna cada vez maior, né? É bem legal, que eu lembrei agora que tem uma matéria, uma pesquisa, na verdade, da Universidade de Michigan, que fala dessa questão que fizeram uma pesquisa que crianças com déficit de atenção diminuem muito quando em contato com a natureza, né? Seja no parque ou, enfim, outras formas. E então, assim, cada vez mais tem constatado essa necessidade, essa importância. E aí vai das pessoas mesmo, que ela hoje é meio sutil, né? Que a gente falou no início, de que a importância, eu não consigo mensurar, mas eu me sinto bem e tal. E aí isso tem aumentado, né? Com as pessoas que têm hoje utilizado mais desse benefício, mesmo dentro de casa, mesmo em ambientes pequenos como apartamento, né? Que seja para fazer aquela hortinha própria. Isso também... até é uma questão interessante da horta, que você tem essa ideia de daí a mais também, que é a questão do alimento, de você não depender tanto do supermercado, vamos dizer assim, você tem essa liberdade de plantar algo. Ser autossuficiente. Exatamente. Soberania alimentar. Né? Sobre essa questão do consciente, né, das pessoas, do consciente coletivo, das pessoas plantarem, eu sou até meio pessimista com relação a isso, porque eu imagino que existe um esforço hoje daqueles que têm essa consciência, institutos e afins, né, que estão tentando mostrar isso. Eu acho que existe um esforço deles até para fazer com que as pessoas tirem da sua mente que cortar uma árvore é uma coisa normal, né? Primeiro eles estão tentando fazer com que as pessoas deixem de estragar a árvore, para depois você conseguir botar na mente do cara que plantar é uma coisa boa. Então eu acho que a gente ainda tá um pouco para trás, né? Primeiro você precisa fazer o cara, arrancar uma árvore não é uma coisa simples, tipo, vamos tirar e tá tudo bem, é horrível, né? Enfim, você vai causar um dano drástico, né? Para depois você botar na mente do cara que além de não cortar, o interessante seria plantar. Me parece que são dois caminhos, né? Na verdade, subsequentes, inclusive. E a gente tá no primeiro ainda. Essa é a sensação que eu tenho, não sei se isso na verdade é uma realidade. E eu digo até isso pelo meio que a gente vive, na construção civil, tratando até com construtores, com pessoas que vivem nisso. A maneira como se uma árvore vai embora rapidinho, como se ela não valesse nada. Né? Alguns têm essa consciência, não estou generalizando e também não quero demonizar aqui a construção civil nesse aspecto. Mas assim, se não houvesse uma lei de compensação que pune, eu acho que a gente ia sofrer muito mais. Né? Ou melhor, a gente não. As árvores iam sofrer muito mais do que já sofrem hoje. É legal que você falou isso, porque vamos dizer assim, não é que a pessoa não tem sua parcela de culpa nas suas atitudes, mas um pouco também é da cultura, que até pouco tempo, né, a gente não precisa disso, ou mesmo pensando agora, focando em arquitetura, né, no modernismo, muitos gurus do modernismo, né, eles enxergavam como não necessário. Para quê, né? Para que pôr árvore em praça? Para que minha arquitetura é o que é, né? Não preciso de áreas verdes, não preciso de paisagismo, né? A própria Bauhaus, concorrência, né? A própria Bauhaus, na verdade, a Bauhaus, ela iniciou, né, a escola com essa questão de não focar tanto no paisagismo, mas tem pesquisas, né, pessoas que estudaram sobre isso, diz que, na verdade, depois eles iam começar a entrar no assunto, mas aí acabou sendo interrompido pela guerra, né? Mas, assim, hoje tem se retomado... Substancial essa guerra pra ele, né? Na hora... Tem retomado muito, você vê novas incorporações onde o paisagismo, né, as áreas verdes, ele tem sido hoje mais recorrente e tem tido sua importância, até a questão de valorização, né, daquele empreendimento, mas até pouco tempo a gente realmente não enxergava isso, era mais a construção e pouca, a não ser a necessidade que é vista pela prefeitura de que tem que ter tantos metros quadrados de área verde, fora isso a pessoa não se importava, né, uma pessoa, enfim, a construtora não se importava em colocar ali um paisagismo, alguma coisa que, além da questão da permeabilidade, também contribui para essas outras que a gente falou aqui. Né? Mas, ao mesmo tempo, no modernismo, um dos pontos é o teto de jardim. Então, sim, apesar de tentar esquecer ou de tirar a importância, acaba sempre sendo lembrado. O teto de jardim, quando a gente comentou, ele é... Muito mais ter um uso no teto, não uma questão de verde, né?
que eu lembrei de uma coisa que o pessoal acha interessante, né? Porque a gente fica falando, porque a árvore é boa pro ar e não sei o quê. Se alguém quiser ver, tem uma lista na internet da NASA, que foi a lista de 1989, que a NASA fez, selecionou, se não me engano, são 29 plantas que são ideais para ter dentro de casa. Eu achei que era para plantar na Lua. Né? Então, na verdade, a pesquisa foi feita justamente da questão da purificação, e se um dia tivesse que levar para Marte. Não para Marte, mas para as expedições, né? Enfim, tem essa lista. Então aí é interessante para quem mora em apartamento, principalmente, para ter em casa, porque é o grau de purificação do ar que elas têm, assim. E também principalmente em escritório, porque em escritórios a gente trabalha muito com materiais químicos, como tinta de impressora, o próprio MDF, carpete, enfim, tudo que soltam substâncias toda químicas. A parte de eletrônica também, né? Que essas plantas purificam, né? E além disso também... E são fáceis de ser plantadas em vasos e tudo mais? Sim, são fáceis. Não, perguntando. De repente tem que ter um quintal, né? Não, é pra plantar em vaso mesmo. Pode plantar em vaso. Não é facilitar. Se estiver lá na lista Palmeira Imperial, acho que vai me ajudar. E aí só somando a isso, para quem quiser ter planta também em escritório, tem uma pesquisa da Universidade de Queen's Island, acho que é na Austrália, se não me engano, que tem uma pesquisa que mostra que aumenta 15% a produtividade no escritório quando você tem plantinhas lá. Aí, Samuel, você tem que pôr ali. Cara, vou forrar isso aqui de parede verde. Vou botar umas 3 palmeiras imperiais aqui e enfim, né? Aí você pode mandar um cara embora. Vou mandar, né? Vou mandar um estagiário embora, comprar umas 5 plantas. Não, brincadeira. Brincadeira, 3 plantas resolve. Apareceram 2 estagiários aqui na porta desse. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso. Conseguimos abranger bastante. Chegamos até o... Tá ok? Eu ia dar um recado final aí, tá ok? Se você quer melhorar a sua produtividade, tá ok? Coloca a planta no seu escritório aí, entendeu? Escritório aí, você... Fala com o Paulo Guedes. Chama o Paulo Guedes. Paulo Guedes, planta aqui pra mim. E é isso aí, foi o recado aí do nosso presidente. Ele vai querer plantar a árvore do dinheiro, né? Bom, só lembrando que isso aqui foi só uma brincadeira, pessoal. Nosso partido aqui é arquitetura. Nossa. Nosso partido é arquitetura. Tamo junto com o Niemeyer. O cara já é político. Não, o outro. Ele já levou pro... Mas somos enfim, comunistas é isso igual o Niemeyer. Mas, bom, é isso aí. É isso. Alguma consideração? Nossa especialista. Acho que não. Acho que é só essa ideia mesmo de enxergar as áreas verdes, as árvores, enfim, a natureza como uma forma não tão antropocêntrica como a gente já fez até então, né? A gente sair ali do centro do ser humano, achar que a natureza ou qualquer outro animal tem que se adaptar a gente. Tem que se adaptar, tem que servir a nós. Na verdade, nós somos uma rede e que nós somos interdependentes, né? Então, a partir do momento que você tem uma boa relação, uma relação harmônica com a natureza, isso volta em dobro também pra gente. Acho que é o respeito. E aí, antes de cortar qualquer árvore, antes de podar qualquer árvore, pensar que, claro, não quer dizer que às vezes há necessidade, não vou negar, né? A própria Eletropaula, ela tem uma necessidade por causa das piações, enfim, a gente tem que saber que ali é a harmonia, né? Como ter a árvore naquele local de uma forma que ela possa continuar, ao mesmo tempo que a gente tem aquela infraestrutura e tudo mais, né? Mas... Eu vou resumir aqui as palavras da Iris. Você aí, ô Serra Elétrica Nervosa, segura tua onda em vez de sair cortando tudo. Acho que não foi isso que ela falou, não. Foi. Ela quis ser isso, mas ela foi delicada. Eu não entendi assim, não. Mas muito é isso, bem. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer, como sempre, o Coworking Arc por ceder o espaço aqui pra gente, para as gravações e reuniões. Se você quiser entrar em contato com a gente, no podcast.arc2p@gmail.com ou no Facebook Arc2p ou no Instagram podcast_Arc2p.
Entre em contato com a gente, comentários, sugestões de tema, críticas. Estamos sempre abertos e ouvindo vocês, igual vocês estão nos ouvindo. Ah, que bonitinho. Inovou. Que isso, velho. Foi mó bonito. Isso aí, muito bem. Foi bem. Só dar o último recado também, que a gente tá nessa fase de migração de plataforma. Então, eu sei que ainda tem gente que não migrou. Então, pelo SoundCloud a gente só tá deixando os últimos episódios. Então, não tem mais o histórico. Então, quem não tá vendo todos os episódios, a gente tá no outro feed. E quem não estiver encontrando, entre em contato com a gente que a gente passa o link direto do agregador favorito aí que você tem utilizado. Muito bem. É isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tá ok? Muito obrigado aí a todos os ouvintes, tá ok? Gostaria de agradecer ao meu companheiro. Você não vai agradecer nada aqui, tá ok? Meu companheiro Haddad. Não, aqui você não tem espaço, tá ok? Paulo Guedes. Fazer o... Gente, a gente não vai terminar hoje. Eu gostaria de saber. Cala a boca, você tá tudo errado isso aí. Ô, Lula, o que tá fazendo aqui? Tá errado isso aí, ô, Satoshi. Meu companheiro. Não, chama o Paulo Guedes. Paulo Guedes não sabe de nada. Não, tá tudo errado isso aqui. Isso aqui, você tá preso, você... Chama minha Seu... minha companheira Dilma. Tá, que companheira Dilma o quê? Tá tudo errado, tá ok? Então, cadê o Haddad? Vamos consertar essas coisas aqui, tá ok? Isso daí não pode ser desse jeito. Lula, isso aqui tá tudo errado. Eu que deixei o país assim, essa beleza pra você. Aproveite. Seus esquerdistas, esquerdopata, tá ok? Glória a Deus.